Muito bem. Estamos no nosso último dia de aula remota. Não acredito! Ave Maria. Veja, vocês estão ansiosos para vir para a faculdade ou não? Pela reação da tá muito. Tem alguém querendo entrar aqui sem ser com o endereço da Unesp. Precisa avisar, deixa eu avisar no grupo que só por favor, só entrem na sala da Unesp. Vamos lá. Deu para ver que vocês estão bastante ansiosos pelo tanto de gente que respondeu. Fiquei muito feliz. Zé, eu tô ansioso. Quero voltar logo. Então, é só... Vamos lá. Ó, eu não estou apresentando ainda, né? Deixa eu apresentar aqui. Putz, quarta-feira eu ia falar que eu falei que eu ia colocar um vídeo para vocês e esqueci, né? Teve isso? Nossa, gente, dificuldade. Esquece, vai. Vamos só fazer aula. Meu pai amado. Que dificuldade. É aquela música, professor do comediante? Essa aí mesmo. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós, lá no Classroom, lá embaixo, aqui nas atividades, lá embaixo tem o espaço que é de material de apoio, certo? Aqui, vocês vão encontrar, a partir de segunda-feira, provavelmente, algumas planilhas. Igual a gente fez na disciplina de cálculo 2, isso vai continuar existindo. Só que a gente vai ter mais planilhas. Essa planilha aqui, dessas cores aqui, que está aqui em cima, está escrito exercícios diários. Nessa, a gente vai colocar a nota que você tirar naquele exercício que a gente vai começar a corrigir logo no início da aula, certo? Tem alguém aqui que faz parte da comissão de recepção de calouros? Eu acho que não tem ninguém, não. Tá, então eu não preciso... Então é o seguinte, na quarta-feira, a gente já vai começar a fazer essa atividade de exercícios diários. Então, a gente chega na quarta-feira, o começo da aula é para resolução de exercício. E aí acontece o seguinte, a nossa aula, o horário de início da aula é 15h40, certo? Sim. Então, você tem, no máximo, até 15h45 para estar na carteira sentado. Quem entrar depois das 15h45 já não tem nota no exercício. Se chegar atrasado, já fica sem nota. Tá certo? Bom, como é que funciona? Esse exercício eu vou corrigir
e vou gravar a correção desse exercício, porque ele vai ficar lá no canal para vocês poderem ter referências para estudar para as provas e para poder aprender os conceitos. Nessa planilha, terminou o exercício, você já pode pegar o seu celular, entra lá na planilha e já coloca a sua nota, porque a gente vai corrigir esse exercício juntos. Se alguém tiver com dúvida de correção, não sabe o que fez, como a gente vai estar todo mundo no mesmo local, a gente consegue auxiliar mais de perto. Então, você vai fazer isso. Você vai colocar a sua correção já na hora ali, para não ficar atrasando a sua vida, nem a minha. Beleza? Então, você só precisa tomar cuidado para não entrar na planilha errada, tá? Porque a gente tem a planilha de exercícios diários e tem uma outra planilha, que é essa aqui, que é das listas de exercícios. Então, hoje, a primeira coisa que eu vou fazer agora, depois que passar essas orientações para vocês, eu vou apresentar o gabarito da lista. Eu não vou resolver com vocês, eu vou apresentar, vou explicar rapidamente como é que são as resoluções, vou mostrar para vocês o que eu espero que contenham as resoluções, para que vocês possam ir aprimorando isso, tá certo? Então, vocês vão entender como é que é o processo de resolução desse exercício. Já adianto a vocês que todo esse esforço que eu faço é para que vocês aprendam a escrever para os outros. Porque vocês não escrevem, a gente não escreve para a gente escreve para os outros. A gente só escreve para a gente no diário, aquele que fica dentro da gaveta, que você não quer que ninguém veja, porque ficam as suas coisas mais secretas. Lá você escreve para você. Na faculdade, na vida, você escreve para os outros. Tá certo? A gente nunca escreve para a gente tem que escrever para os outros. E a gente tem que saber escrever para os outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Já vi nas nossas provas de cálculo 2 que muitos de vocês têm essa dificuldade. E é natural que tenha. Tá? A gente precisa escrever de uma maneira que a gente consiga perceber que qualquer pessoa que vá ler o que eu escrevi consiga ter ideia do começo, meio e fim do meu raciocínio. Isso serve para cálculo, mas serve muito mais para o engenheiro de um modo geral. Porque uma coisa que vocês vão fazer na vida de engenheiro é fazer relatório, fazer um monte de coisa que outras pessoas vão ter que ler. Certo? Então, eu vou insistir muito nesse processo, porque isso vai ser útil para vocês. Então, a apresentação da lista, depois você vai... Lógico que você já pode, à medida em que eu vou apresentando, você já pode ir olhando para a sua lista. Teve alguma dúvida? Me interrompa. Processo, quanto mais cedo você interromper para tirar essa dúvida, melhor. Terminada a apresentação do gabarito, no final da aula, no máximo até no final do dia, o gabarito vai estar disponível no Classroom para vocês. Tá? Ó, aqui, lá no espaço de exercícios semanais, já está. Aqui está a lista, que é a atividade para vocês subirem a lista. E aqui vai estar o gabarito. Hoje vai estar o PDF e provavelmente amanhã vai estar o link do vídeo com essa explicação para quem ficar com alguma dúvida poder acessar essa informação. Ok? Está claro isso? Esse processo vai ter toda sexta-feira. A apresentação do gabarito vai ser gravado, vai estar sempre disponível para vocês no Classroom. Certo? Certo, sim. Só para um, tá certo? Certo. Certo, professor. Vocês têm uma preguiça de falar que chega a doer, hein? Misericórdia. Não é tão difícil assim abrir o microfone e falar, tudo certo, professor, né? Interagir um pouco. Eu insisto com isso e vocês não aprendem. Misericórdia. Rapaz, que preguiça monstra. Ó, muito bem. O que mais que eu ia falar antes de começar a apresentação da lista?
Tinha mais alguma coisa? Sim, essa lista vocês vão corrigir e vão colocar a nota aqui na planilha que vai estar lá no Classroom para vocês também. Os monitores, no cálculo 2, fizeram um trabalho de dar alguma devolutiva para vocês das listas. Porém, um passarinho verde me contou que o máximo de retorno que eles tinham era: muito obrigado, vou ver. E eles nunca souberam, nunca tiveram noção se alguém de fato usou ou não usou aqueles feedbacks. Coisa. Eu não estou questionando, eu só estou transmitindo o que um passarinho azul me contou. Então, a gente resolveu mudar um pouco esse feedback. Vocês vão ter o feedback das listas, porém, ele vai passar por mim antes de chegar até vocês. Então, quem vai conversar com vocês sou eu. Então, essa lista que vocês postaram lá no Classroom, os monitores vão ver, vão ler aquelas listas, vão comparar com o gabarito e vão me dizer como é que estão aquelas listas, porque a minha preocupação, insisto, é com o aprendizado. Vocês precisam aprender essas matérias. Certo? Então, aquelas resoluções que eles perceberem que estão com dificuldade, eles vão me passar e eu vou conversar com cada um de vocês em algum momento da semana sobre essas listas para a gente poder melhorar. Tudo bem? Ok, professor. Tranquilo. Beleza. Isso. Nossa, mesmo assim, mesmo falando, é 3 ou 4 só, né? Vinícius, tudo bem? Tudo? Boa tarde. Então, tá bom. Você tá bem? Tô sim. Obrigado. Então, tá bom. Olha, vamos lá. Conseguem ler isso aqui, não? Sim, professor. Tá bom. Sim. Tá. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer primeiro, depois a gente resolve junto. Vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso. Para ver se vocês conseguem sair da passividade. Ó, são 8 salas, deu exatamente 4 em cada sala. Dessa vez o Google... Deixa eu... Não, eu vou... Vamos lá. 4 pessoas por sala, a menos que alguém esteja só logado, mas não esteja trabalhando. A ideia de dividir em salas é que vocês, de fato, façam o exercício, discutam a resolução, mesmo que vocês não consigam chegar ao final, vocês tentem fazer. Daqui 10 minutos a gente volta para resolver isso juntos. Beleza? Salas abertas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter consciência é de que o resultado de um produto vetorial, como o próprio nome diz, é um vetor. Então, quando eu calculo o produto vetorial de U com V, esse cara aqui, isso aqui é um vetor. E a principal característica do produto vetorial é que ele só pode ser feito em dimensões de 3 dimensões para cima. Eu não calculo o produto vetorial no plano. Por que não? Porque quando eu calculo o produto vetorial
entre dois vetores, o resultante, o vetor resultante, está aonde? Quem sabe me dizer? Ele é ortogonal, né? Ortogonal a quem? Aos dois. Aos dois, ao U e ao V? Isso. Então, se eu tiver pensando, por exemplo, se eu olhar para esse U e V, esses dois vetores, eles formam um plano aqui, certo? Está aparecendo um plano isso ou não? Parece. Tá. Você está me dizendo que o produto vetorial de U com V é um vetor normal, ortogonal aos dois. Consequentemente, é ortogonal a esse plano, certo? O que significa que o resultante estaria nessa reta aqui, ó. É isso? É isso. Tá. Então, essa reta, eu vou vou pegar a reta primeiro. A reta vem aqui, aí aqui ela atravessa, ela está lá embaixo do plano, certo? Está aparecendo isso? Ela perfurou o plano e foi lá para baixo? Não? Acho que tá um pouquinho cortado o fim da imagem. Como assim? O que está cortado? A imagem completa. Daí, se você estiver perguntando se cortou lá embaixo, eu não consigo ver. Tá, você está vendo esse ponto grandão que eu desenhei aqui, cor de rosa? Vamos lá. Então a gente vai tentar. Ó, se eu faço o vetorial V, esse vetor tem que estar nessa reta. Então, essa reta é a direção do produto, da resultante desse produto vetorial. E qual é o sentido desse vetor? O vetorial V. Vocês estão me ouvindo? Professor, eu creio que o sentido pode ser tanto para cima quanto para baixo, vai depender. A gente Não. Desse aí não. Eu tenho um vetor U, eu tenho um vetor V, e eu estou dizendo para você que eu quero calcular o produto vetorial de U com V. Qual é o sentido desse vetor? Tá, ele é apontando para cima. Para cima. É. Sim. Sim, Por quê? porque aí ele fica ortogonal ao plano e seguindo o mesmo sentido que tinha o IV. Ah, mas se eu fizer para baixo, também vai estar sentindo, vai estar nos... O que garante que esse vetor aqui aponta para cima e não para baixo? Alguém sabe dizer? Qual é a regra da mão direita? Por causa da regra da mão direita. Esse vetor respeita a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Eu coloco o dedão. Eu tenho dois vetores. Assim, pode ser. Deixa eu pegar duas cores diferentes de caneta. Desculpa. Certo? Prateada e preta. Eu vou colocar a mão. Se eu estou fazendo o produto vetorial do prateado com o preto, então eu vou colocar a mão aqui e vou fazer do prata para o preto. E aí eu aponto para cima. Se eu faço do preto para o prata, o resultado é para baixo. Essa que garante o sentido do vetor resultante. Então, não é aleatório esse sentido. A direção é perpendicular. O sentido, quem garante ou quem me dá o sentido é a regra da mão direita. Portanto, se eu faço V vetorial U, então eu vou fazer daqui para cá, então a minha mão vai estar ao contrário, né? Para a gente conversar agora vai ser difícil porque eu estou espelhado para vocês. Aí você vai colocar os dedos os 4 dedos, se você levá-los desse vetor para esse, para você poder fazer isso, o teu dedão tem que estar apontando para baixo.
Então, nesse caso, é isso, esse aqui que é o vetor resultante. Esse aqui é o V vetorial U. Aqui eles estão de tamanhos diferentes por conta de que não coube, mas eles têm o mesmo tamanho. Vou até mudar isso, porque ficou ruim. Ó, o que a gente tem é que o vetorial V é igual a menos V vetorial U. São a propriedade do produto escalar. Vetorial, desculpa. Bom, por que eu estou falando isso? Porque no exercício A, ele está pedindo, olha só, um vetor. Ah, tá. Não está assim. Pera aqui. Um vetor que seja um vetor ortogonal a esses dois vetores aqui. Então, veja. Quem é o vetorial V? É o resultante do vetor U com o vetor V. Onde ele está? Em algum lugar do espaço. Esse aqui é o vetor U vetorial V. E o vetor U vetorial W? É outro vetor, que está onde? Está em algum lugar do espaço. U vetorial W. Como é que eu faço para achar um vetor que seja ortogonal aos dois? Eu uso o produto vetorial. Entre quem? Entre eles. Então, o vetor que ele está pedindo nada mais é do que U vetorial V vetorial U vetorial W. É só isso. Isso aqui é o que ele está pedindo. Isso não responde a pergunta? Eu não entendi como esse U vezes V e o U Vezes não, vetorial. vetorial V é um vetor, tipo, da onde que ele sai? Como assim? É tipo, aonde no desenho da esquerda ele tá? Ele é um dos lados desse quadrado aqui? De que quadrado você está falando? Do paralelogramo, aliás. Aqui? Isso. Ele é um desses Embaixo? lados? Não, veja só. Quem está falando? É o Luiz. Ô, Luiz. Luiz, veja só. O que o exercício, a gente tem que se ater a solucionar o problema que eu tenho em mãos. Certo? No fundo, é isso que a gente... Eu tenho um problema, eu preciso ver aquele problema. O problema que eu tenho aqui na letra A é o seguinte. Ele está pedindo um vetor que seja ortogonal a outros dois vetores. Agora, quando você olha para isso aqui não é um vetor para você? Sim. Tem que ser. Porque o produto vetorial entre dois vetores é um vetor. Certo? Por definição do produto vetorial. Quando você olha para isso aqui, ó, você que eu estou falando é você que está aí do outro lado da tela, seja lá quem for. Todo mundo. Quando você olha para isso aqui, o que você vê aí? Luiz, você pode responder, mas qualquer outra pessoa pode responder. Quando você olha para isso aqui, o que você enxerga? Um vetor? Não. Você não pode enxergar um vetor. A gente tem que começar a ler os númerozinhos que caem na tela, igual o Neo fazia lá na Matrix. Você tem que começar a enxergar o que você tem que enxergar de fato. O que é isso aí? Que produto é esse? Escalar, se dá um número. Se são produto escalar, o resultado de um produto escalar é um... É um número. Isso. Só queria que você reforçasse. Certo? Isso é um número. Então, quando eu olho para isso aqui, ó, quando eu olho para isso aqui, é um número real. Ou
um escalar. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo um vetor. Então, a gente precisa primeiro identificar melhor as coisas que a gente está olhando. Bom, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o exercício diz o seguinte, ele quer um vetor que seja ortogonal a dois vetores. Vamos imaginar que eu dissesse para vocês o seguinte, me dê um vetor que seja ortogonal a U e V. O que vocês me responderiam? Eu faria o vetorial V. Tá. Eu acharia o vetor ortogonal. Se eu quero um vetor que seja ortogonal a U e V, eu posso pegar, por exemplo, o produto vetorial deles? Sim, o produto vetorial dele já é um próprio vetor que é ortogonal a eles. É exatamente isso. Certo? Certo? Agora, se ao invés de eu pegar esse vetor U, eu pego esse vetor aqui, ó, porque isso aqui vocês vão falar que é um vetor? Se ao invés de eu pegar um vetor, eu já pego um vetor que é o resultado de outros dois vetores, o que não deixa de ser um vetor, e ao invés de eu pegar esse cara, eu pego esse cara, a ideia de achar um produto, um vetor ortogonal a esses dois, não é a mesma? O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que a mesma ideia. Então, a resposta desse exercício é só isso. Com base nisso aqui. Agora me falem. No item B. Eu quero um vetor que também seja ortogonal, só que agora, quando eu faço U mais V, o que eu tenho não é um vetor? O resultado disso aqui não é um vetor? Quando eu faço U menos V, isso aqui também não é um vetor? Como é que eu acho um vetor que seja ortogonal a esses dois? Multiplica os dois. Multiplica? Que multiplicação é essa? U mais V vezes U menos Não V. tem vezes entre vetores. Eu tenho isso. produtos. Ou eu tenho um produto escalar ou eu tenho um produto vetorial. Ou isso. Qual deles? Produto vetorial. Então você vai fazer o quê? Desculpa. U mais V, que é o primeiro vetor. O que mais? Vetor vetorial de U menos V. Com U menos V. Nesse caso, eu posso usar algumas propriedades do produto vetorial com adição e subtração para simplificar essa conta. Mas esse é o vetor que eu estou procurando. Agora, vejam, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a distributiva do produto vetorial com a subtração ou com a soma. Porque ele tem essa propriedade. Tudo bem? Lá no colégio, sei lá, não me lembro que parte do colégio, vocês não aprendem que se você faz A vezes B mais C, a gente não pode fazer a distributiva disso? A vezes B. Lembra disso? Sim. Nossa, eu juro por Deus que eu rezo para que, pelo menos, quando a gente tiver presencial, pelo amor de Deus, vocês vão conversar comigo, né? Vocês não vão ficar nesse desespero que é as aulas nossas, não, né? Vocês vão abrir a boca, né? No presencial, né? Vocês não vão fazer isso comigo, não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Então, isso aqui, na verdade, isso aqui
Nesse caso, eu poderia só parar aqui, ou eu poderia deixar isso aqui mais bonitinho. Porque esse cara é o cara que eu estou procurando, mas ele também eu posso fazer a distributiva. Então, eu vou ter isso aqui com esse e com aquele. Então, a gente vai ter U vetorial V. Desculpa. U mais V vetorial U menos U mais V vetorial V. Fiz a distributiva. Mas agora eu posso fazer a distributiva de novo. Esse e esse. Então, eu vou ter ó, U vetorial U mais V vetorial U menos U vetorial V menos V vetorial V. Certo? Essa é só a propriedade. Deixa eu subir esses caras aqui que eu preciso de mais espaço. Agora veja. Se o resultante do produto vetorial é ortogonal aos dois vetores, e mais ainda, quando eu faço esse cálculo, o resultado disso aqui é um determinante, onde aqui eu tenho as componentes de cada um dos vetores. O que acontece quando eu faço o produto vetorial de um vetor com ele mesmo? Quanto dá esse produto? 0, porque... Zero? Não, 1. Não. Pode dar 0? O que você ia falar, Larissa? Porque você estava no caminho certo, você só usou o nome da pessoa errada. Larissa? Oi, professor, tô pensando. Calma. O que você ia falar? Pode falar o que você ia falar. O resto tá certo. Eu ia falar que isso aqui, o resultado disso é um vetor ortogonal a ele, só que ele vezes ele dá uma coisa ortogonal. Não, tinha que ser 0 para dar ortogonal. Quando você faz o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, o que acontece no determinante? Vai ser menos ele? Menos ele, Luísa? Eu vi uma propriedade que seria tipo menos L. Tá errado, então. Então, porque veja bem, o Raul, eu acho que dá eco quando é a Larissa, porque a Larissa está sem microfone, sem fone, certo, Larissa? E aí vira eco. Então, eu tenho que me policiar, porque senão a Larissa fica sem graça de querer falar, porque quando ela fala, se eu falo junto, dá o eco. Então, eu tenho que me segurar para poder escutar a Larissa. Turma, veja só. O que acontece quando eu calculo o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, olhando para o determinante aqui? Ó. O que vai acontecer se aqui for U? Nessa linha vão estar as componentes do vetor U, porque é U vetorial U. O que acontece com o determinante quando duas linhas são iguais ou múltiplas? Não tem determinante. É que não tem. Isso aí dá? 0. 0. Mas esse determinante, o resultado dele é um vetor. Como é que chama o vetor que é 0? Ele não chama vetor 0, certo? Vetor nulo? Vetor nulo. Viu, Larissa? Aí que estava o pulo do gato. Isso aqui não dá 0. Isso daí dá o vetor nulo.
Professor, está de brincadeira que você me corrigiu por causa disso. Sim, corrigi porque vetor nulo não é zero. Zero é número. Vetor é vetor nulo. Certo? Isso aqui dá o vetor nulo. Consequentemente, quanto é que dá isso aqui? Também dá o vetor nulo. Agora, o que acontece com o vetorial U vetorial V e V vetorial U? Eles são opostos. Um é o oposto do outro. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho que sobrou aqui, o que sobrou aqui foi V vetorial U mais V vetorial U. E se eu trocar U com V de lugar, eu troco esse sinal. Ou seja, isso aqui tudo vai dar 2 vezes V vetorial U. Porque é a soma do vetor com ele mesmo. Certo? Professor, Sim. nesse último, no penúltimo exemplo aí que você está explicando que dá um vetor nulo, como que fica na imagem, tipo no espaço desenhado? Então, vamos lá, boa pergunta. Ó, eu tenho um vetor U. Para eu fazer produto vetoral com outro vetor, eu preciso usar a regra da mão direita, certo? Então, eu preciso ter um vetor aqui para fazer a regra da mão direita e sair o resultado, o resultante aqui, certo? Certo. Agora, se esse cara está exatamente em cima desse, porque eu estou fazendo U com o próprio U, eu não tenho esse espaço para fazer a regra, certo? Então, não tem vetor aqui. O vetor nulo eu não desenho. O vetor nulo é nulo. É só um ponto. Não é nada, na verdade. Certo? Não tem. O vetorial U é o vetor nulo. O vetor nulo não tem vetor. É um vetor que é uma singularidade. Ele vai fechando até virar um ponto. É como Não se estivesse tem. em cima dele, do mesmo? Ou não? Isso aqui, você está falando? É. Sim, é o vetor escalar ele mesmo, é vetorial ele mesmo. Então, eu não tenho essa abertura aqui para poder fazer, para encontrar o vetor resultante, entendeu? Entendi. Quanto menor o ângulo entre eles, esse cara vai ficando menor. A hora que eles se juntam, o vetor vira o nulo. Certo, professor. Deixa eu fazer um negócio aqui só para organizar esse. O A e o B já foram. O ponto C. Ele quer um vetor que tenha comprimento. O comprimento do vetor. Ou seja, quando eu quero um determinado vetor, eu vou chamar esse vetor novo de P. Eu quero achar o comprimento de P, ou seja, o módulo de P. A hora que eu fizer o cálculo desse módulo, tem que dar módulo de U. E ele tem que estar na mesma direção de V. Então, eu quero saber quem é esse cara, que se está na mesma direção de V, é porque ele é um múltiplo de V, certo? Ou seja, ele é um múltiplo de V. E na hora que eu faço o módulo desse cara, o resultado disso tem que dar módulo de U. Quem é esse cara? Vejam só. Qual é a ideia desse exercício? A gente vai ver daqui para frente, lá um pouquinho mais para frente, derivada direcional, por exemplo. Eu preciso calcular derivada em direções diferentes. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso calcular a taxa de variação em terreno inclinado, em terreno diferente. Eu preciso saber se o terreno está subindo ou descendo, o quanto ele sobe, o quanto ele desce, enfim. Então, todas essas ferramentas são para colocar essas coisas em prática. Como se fosse fazer estudo de solo, essas coisas, acaba usando esses trem. Enfim.
Matematicamente falando, eu tenho um vetor V que aponta para algum lugar. Eu quero um outro vetor, que eu estou chamando aí de P, e o que eu quero é que ele seja um múltiplo de V, ou seja, esse cara aqui seja um múltiplo de V. Só que eu não quero que o tamanho do vetor V interfira no tamanho do vetor P. Por que eu não quero isso? Porque eu quero que o tamanho do vetor P seja o mesmo tamanho do vetor U. Então, esse cara só vai contribuir com direção e não precisa necessariamente contribuir com sentido. Ele vai contribuir com a direção. Então, o que a gente faz? A gente pega o vetor que não contribui com o tamanho, é um vetor unitário, ou seja, o vetor cujo módulo é 1. Quem é o vetor unitário na direção de V? É o V dividido pelo seu módulo. Esse é um vetor unitário. Por que ele é unitário? Porque se eu calculo o módulo desse vetor, eu tenho módulo de V em cima, módulo de V embaixo, módulo de V por módulo de V dá 1. Esse é o vetor unitário. Bom, então, esse cara que eu estou procurando, veja que esse cara está na direção de V. Então, eu vou pegar o vetor V dividido pelo seu módulo. Eu tenho esse cara, é um vetor na direção de V, só que tem módulo 1. Então, se eu calcular o módulo de P, na hora que eu calcular esse módulo, esse cara não vai interferir no tamanho do módulo. Agora, se eu quero que o módulo de P, quando eu calcular isso aqui, dê módulo de U, e eu sei que isso aqui está dando 1, então aqui eu vou multiplicar por módulo de U. Por quê? Porque na hora que eu fizer essa conta, vai dar módulo de 1. Então, esse é o cara que eu estou procurando. Esse vetor é um múltiplo de V. E quem é o fator que eu multiplico? É o módulo de U pelo módulo de V. E aí eu estou multiplicando isso por... Quando eu calculo o módulo disso, esse cara e esse cancelam, sobra módulo de U, que satisfaz a condição. Então, o vetor que eu estou procurando é esse aqui. E por fim, volume... Esse aqui vocês tinham que ter acertado, né? Vamos combinar. Volume do paralelogramo formado por U e V. Quem é? Volume? Acho que agora que eu percebi que esse negócio está errado. É a área, né? Vocês não tinham que ter acertado, não. Vocês tinham que ter falado, professor, isso está errado. O que não é volume? Que área? O paralelogramo não tem volume, tem área. Que é essa área aqui. Como é que eu calculo essa área? Calculo esse modo. Bom, seguinte. Hoje ainda, no Classroom, essa vai estar o gabarito da lista. Foi aquele que eu apresentei no começo do exercício. Eu vou deixar um exercício para a gente resolver para quarta-feira. Tá certo? E, se Deus quiser, quarta-feira a gente se vê pessoalmente. A próxima lista é para sexta-feira que vem. Já eu vou colocar a lista lá no Classroom também. E vai vir mais questionários também, tá? Eu não estou colocando muitos para não atropelar. Então, eu vou colocar um próximo. Sim. Eu devo passar amanhã no máximo. Tá bom? Valeu, professor. Bom final de semana. Tranquilo. Ô, até mais aí. Vê se estuda, hein? Vocês estão estudando muito pouco. Falou, senhor. Até presencial aí. Quarta? Terça? Até Quarta. presencial, nessa hora. Não Ô, professor, sabe nada, rapidinho, AD não é U e W? É. Obrigado. É o IW. Eu não tinha visto. Não tinha visto o V. É isso. Beleza, tchau. Até mais. Até Obrigado. quarta. Valeu. Até.